Muito bem, estamos aqui com o Marcelo Galão, diretor de desenvolvimento de negócios da Scania, diretamente aqui de Lucas do Rio Verde. Tudo bem, Galão? Tudo bom, Serginho? Graças a Deus. Bom, Galão, vamos lá, né? A gente está aí conhecendo toda essa parte aí da operação, da produção, né? Da colheita, da produção do biodiesel B100, conhecendo muito desse mundo. E aqui nós temos caminhões Scania que foram desenvolvidos, que são quantos caminhões mesmo, Galão? São 101 caminhões, Serginho. 101 caminhões. Nós tivemos um caminhão 6x2 para transporte de combustível e os outros 100 para transporte de grãos na operação envolvendo a produção de biodiesel da AMAGE. Boa. Esse aqui é o que é? Um 500 o quê? 6x4? Esse aqui é um 500, cabina R, 6x4, atrelado a uma composição de 9 eixos para transporte de grãos. 9 eixos. Ou seja, tecnicamente ele tem a mesma, vamos dizer assim, aplicabilidade do que um B14. Exatamente. Ele está numa operação onde vários outros caminhões estão fazendo operação com B14. Legal, Galão. Agora, tira uma dúvida. Existe um desenvolvimento, né? Não é, por exemplo, eu posso pegar, né? Eu posso pegar o caminhão original e pôr B100. Não é isso, né? Não. Nós desenvolvemos um sistema de tratamento de gases específico para ele, que é o sistema de tratamento de gases com saída para baixo. Nós quisemos diminuir a perda de pressão no sistema de escape para compensar as diferenças de diesel e biodiesel. Além disso, nós temos toda a parte de mangueiras, borrachas revisadas para esse caminhão, onde nós notamos que a borracha, o material elastômero, ele se degradou com o uso contínuo de biodiesel. Então nós alteramos isso no caminhão e colocamos também uma válvula específica de pressão no otimizador de combustível. De ponto de vista estético, a tampa do combustível desse caminhão tem uma cor diferente para quando você for abastecer o caminhão, você notar, opa, esse é um caminhão aqui de biodiesel. Legal. Principalmente foram essas as mudanças. Tem alguma coisa que é visual, assim, que a gente possa olhar ou não aparece nada? A tampa do tanque, ela pode ser visual, Serginho. Dá para ver? Depois a gente pode falar internamente. Vamos dar uma olhada. Boa. Aqui nós temos uma coloração mais verde da tampa em relação às outras tampas de combustível do Scania. Certo. Ok? O silencioso aqui, ó, que é o sistema de tratamento de gases, Serginho. Certo. Nós retiramos o tubo de escape. Então ele sai verdade. direto. Não existe tubo de escape saindo do silencioso. Não sei se você vai conseguir filmar, ele fica na parte inferior. Tem uma caixa, a caixa é fechada aqui. Exato. Mas na verdade, ao invés dele sair para lateral, ele sai direto para baixo, é isso? Ele já sai direto para baixo. Em termos práticos, não faz tanta diferença assim, né, Galão? Você diminui uma pressão de saída, né, que a gente chama de back pressure. Você diminui a perda de carga no sistema de escape. Isso compensa aí as diferenças de torque e potência do diesel para o biodiesel. É importante a gente falar o seguinte, entre o biodiesel e o diesel, você tem um poder calorífico menor e uma densidade pouco menor de energia no biodiesel, tá? Chega em torno de 7%, o que nós compensamos com esse tipo de adaptação. Então aqui vocês desenvolveram esse B100 com todas as alterações, que eles, na verdade, assim, o B100 só roda com B100, é isso? Isso. Caso haja uma falta de B100 em um determinado lugar, você pode rodar até 2.000 km com o caminhão com o S10 B14, até você encontrar a disponibilidade de biodiesel B100 em outro lugar, ok? Legal, mas o B100, na verdade, ele não é um caminhão hoje ainda interessante para o uso comum, né? No caso da AMAGE, Serginho, eles produzem o biodiesel a partir do grão de soja. Então, no ciclo de produção, a AMAGE conseguiu ter economia operacional e economia de emissão de CO2 na atmosfera terrestre. Quando eu digo emissão de CO2 é porque o grão da soja, ele é produzido a partir de uma fonte de carbono que já está acima da superfície terrestre. Okay? A planta de soja, como todo vegetal, ela faz a fotossíntese, ou seja, ela retém, ela sequestra o CO2 e ela pega a luz solar para fazer a fotossíntese.
Então ela sequestra o carbono que você retirou lá de baixo e cresce. Esse grão, por utilizar uma fonte de carbono que está acima da superfície da terra, ela é considerada uma fonte neutra. O que a Maggi inovou é que muita gente planta, colhe e transporta soja com diesel. E a Maggi colocou o biodiesel em toda a cadeia de transporte. Ou seja, ela planta com biodiesel, ela fertiliza com biodiesel, ela colhe e transporta até a usina de biodiesel, utilizando somente tratores, máquinas coletadeiras e caminhões a biodiesel. Isso dá à Maggi uma redução de 99% de emissão de CO2 proveniente, cujo carbono proveniente do subsolo terrestre. E a Scania também tem objetivos, né, de redução de emissões, né? A Scania é signatária do Acordo de Paris, onde nós nos comprometemos a descarbonizar até 2025 50% de emissões em relação ao nosso processo produtivo e 20% em relação a tudo que nós vendemos, todos os produtos que nós comercializamos. Esse aqui é um que reduz 99%, então ele já está até acima do nosso objetivo. Perfeito, Galão. Uma outra dúvida assim, como é que é a questão de cuidado com o diesel? Né? É diferente o cuidado do B100, né, do que um B14. Sim. Por exemplo, assim, os cuidados que aqui eles precisam ter para que esse equipamento, enfim, não tenha envelhecimento, contaminação do diesel? Como é que é meio esse ciclo, hein, Galão? Vamos lá, Serginho. B100 significa que o combustível ele é 100% biodiesel. B14, 14% de biodiesel. Ele é o S10 B14, que é o que nós encontramos em todos os postos de diesel do país. O S10 B14, ele tem o enxofre. Esse enxofre, ele é um bactericida e fungicida natural. Já o B100, ele é livre de enxofre, portanto, ele está suscetível a ataque de fungo e bactéria. O que nós recomendamos é uma utilização rápida e não o acondicionamento do biodiesel por longos períodos de tempo. A cadeia produtiva, ela precisa ser uma cadeia livre de contaminação por metais com corrosão, por temperaturas altas e baixas, por exemplo, temperaturas abaixo de 3 graus, ela vai gerar no biodiesel uma tendência a mover para gel. Ele tende a se transformar em gel mais fácil do que o diesel. Ou seja, ele volta à reação pela qual ele foi criado. Ele faz uma inversão da transesterificação. Ele volta a ser a goma, o gel que ele era quando ele estava como a origem, que é o óleo de soja. Tá? Então, esses cuidados, principalmente acondicionamento livre de impureza, livre de ataque de fungo e bactéria, é fundamental no biodiesel. Tá? Além de outros cuidados, o biodiesel ele tem uma densidade ligeiramente maior do que o diesel, o que dá uma vida menor ao filtro de combustível. Né? O filtro desse caminhão aqui, ele está dimensionado para durar até 40 mil quilômetros. Um filtro que, se você colocasse diesel, o S10, você levaria essa vida útil para até 90 mil quilômetros, certo? Basicamente são esses os cuidados. Agora vamos falar do outro ponto. Ele tem uma lubricidade muito boa, até maior do que a do diesel S10. Essa lubricidade faz com que vários dos componentes de injeção não sofram desgaste prematuro. Então, desde que ele não esteja contaminado, não compromete em nenhum momento a vida útil do produto. Ele tem sensibilidade também a temperaturas, não tem algumas questões? Exato. Então, quando você tem origem vegetal, até menos 3, até menos 3 graus, você mantém as propriedades do diesel. Já quando você começa a colocar a origem animal, a temperatura pode ser que afete já aos 15 graus. Então, a partir de 15 graus, ele pode sofrer já um efeito de transformá-lo em gel. Ele sai de óleo e vai para gel. Agora, é importante a gente ressaltar o biodiesel que nós recomendamos, o biodiesel homologado pela ANP, aprovado pela ANP. Esse biodiesel ele já tem características e já tem um blend de fontes de matéria-prima
que evitam esse efeito de se tornar um gel ao longo do tempo. Legal, Galão. Esse tipo de desenvolvimento, ele é um desenvolvimento feito aqui mesmo no Brasil ou isso é um movimento mundial? Ele é feito na Suécia e aqui no Brasil. Tá? Então, nós utilizamos as duas engenharias para chegar nesse resultado aqui na Amage. Legal, Galão. Dá para dar uma olhadinha no motor ali, não? Vamos lá, Serginho. Bora. Serginho, as mudanças estão aqui, ó. Sistema de tratamento de gases saindo para baixo. Mas ele continua tendo o uso do Arla. Continua, olha aqui o tanque de Arla aqui, ó. Perfeito. O Arla, Serginho, ele não é para reduzir o CO2. É importante a gente lembrar isso. O Arla, ele é utilizado para reduzir o NOx, que é o óxido de nitrogênio, tá bom? Então ele neutraliza e da Euro 5 para Euro 6, ou seja, do Conama P7, Proconv P7 para o P8, nós reduzimos aí 80% intolerância de emissão de NOx. Tá? Então, o consumo de Arla dos Euro 6 é superior ao dos Euro 5. Certo? Por isso que esse caminhão aqui, ele mantém a utilização de Arla em todo o percurso. Maravilha. Certo? Aqui no motor, Sérgio, nós colocamos aí uma proteção de borrachas em todo o sistema de injeção que entra em contato com o biodiesel. Ele começa aqui no tanque, aqui dentro, o pescador que vai para o FOL, o pescador dele, ele já tem um anel de vedação já com a proteção de biodiesel quando exposto a longo período. Boa. Tá bom? Boa. Do outro lado do caminhão nós temos o otimizador de combustível. Vamos até lá? Vamos. O FOL, ele é similar ao B14? Exatamente, ele é similar. O que a gente fez? Como é um caminhão super, ele tem a unidade de otimização de combustível, né? Evitando pegar ar. É importante a gente lembrar o que é o FOL. Ele pega o tanque até com um nível mais baixo de diesel, ou seja, você não tem volume morto. Normalmente nos tanques que tem um pescador comum, você deixa aí mais de 40, 50, 60 litros no tanque quando você chega no ponto de sucção do pescador. Então, ele dá essa vantagem. A outra vantagem que ele tem, ele separa a água aqui, ó. Se você olhar aqui e abrir isso aqui, você pode retirar a água manualmente. Você vai ser avisado lá no painel, se tiver água no diesel, você pode drenar aqui. E ele puxa até o final do tanque, ele puxa a borra e tem um sistema de bombeamento de duplo bombeamento. Uma bomba puxa o diesel sujo, ela é para puxar um diesel sujo, e a outra bomba, ela puxa o diesel limpo, livre de água, já passou nesse filtro, separador de água, e aí ela bombeia até o motor. Pela densidade maior do biodiesel, aqui nós colocamos uma válvula de alívio. Dentro desse sistema, nós colocamos uma válvula de alívio para equalizar as pressões e ter a mesma efetividade na separação da água. Ok? Ok. Essas são as mudanças desse caminhão. Relativamente poucas as mudanças em relação ao diesel. Muito bem, estamos aqui com o Ricardo Tontic, que é diretor de Relações Institucionais da Amage. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, tudo ótimo. Maravilha. Privilégio, viu, poder conhecer toda a operação da Amage, realmente uma potência, né, Ricardo? Eu gostaria, Ricardo, primeiramente, para todo mundo tá na mesma base, qual que é o tamanho hoje do Grupo Amage em termos de fazendas, né? Se você puder dar os números macro aí da operação. Então, a Amage, ela é uma empresa familiar, né, de capital fechado, mas é uma empresa muito grande, uma empresa que tem faturamento anual aí na casa dos 50 bilhões de reais e que opera diversos segmentos, né? A gente tem um segmento de logística e operações, que é onde a gente está hoje, olhando aqui a frota rodoviária, olhando as fábricas, né? A gente tem um complexo fabril considerável. A gente tem uma área de commodities, que é a trading, né? Que origina, vende, exporta, fornece insumos. A gente tem uma área de produção agrícola, que está aí na casa dos 380 mil hectares de plantio, soja, milho, algodão, as principais culturas, né? A gente tem também uma área de energia, em que a gente é produtor de energia elétrica e fornecedor aí para o sistema. E essa história toda aí composta ao longo aí de quase 50 anos de existência.
Ricardo, em que momento, né? Na verdade, vocês são muito fortes, né? Até na exportação, né? Da Sim, soja sim, também, né? Mas que momento que chegou de falar, poxa, vamos olhar para esse negócio aí do biodiesel, da produção do biodiesel? Então, foi um momento decisivo na questão da comercialização do óleo de soja. A empresa já possuía 3 esmagadoras de soja, né? Uma é onde a gente está hoje aqui, em Lucas do Verde, que é a maior fábrica de farelo e óleo de soja. E a gente, né, seguindo o fluxo do mercado, aí decidiu então dar mais um passo na verticalização. Em vez de ser simples fornecedor de óleo degomado para o mercado, a gente decidiu ser fornecedor de biodiesel, né? Então industrializando esse óleo que nós mesmos produzimos. E Ricardo, o desafio aí também foi, vamos dizer assim, converter a frota para operar no B100, né? Numa frota com 100% biodiesel. Sim, nós tivemos aí vários insights durante a construção da própria fábrica aí de biodiesel, de como a gente poderia buscar sinergias, né? Aproveitando que nós iríamos produzir um combustível que poderia ser demandado pelo próprio grupo, né? Então, nos foi demandado aí de nós buscássemos onde estavam essas oportunidades, e a gente foi então conhecer primeiro a aplicação, né? Fazendo testes efetivos, começando pelas máquinas agrícolas, algumas máquinas agrícolas, conhecer a legislação e se adaptar à legislação, né? O mercado de combustíveis é um mercado bastante regulado, então a gente teve que buscar muito apoio lá na ANP, que é a agência regulatória, para a gente, né, trabalhar toda a questão documental, toda a questão de licenças. Então a gente avançou nos testes, a gente teve resultados excelentes nas máquinas, a gente conseguiu autorização para testar também na frota rodoviária, testamos 2 caminhões por vários meses aí com resultados muito promissores também. E aí vieram os parceiros, né? A gente teve a parceria da John Deere lá na produção agrícola, que evoluiu para a primeira fazenda que usa exclusivamente biodiesel, B100, nas suas operações. Então lá na Fazenda Sete Lagoas, 100% do maquinário operacional só utiliza biodiesel, né? E o outro passo foi com a Scania, nossa parceira aqui nessa iniciativa, de ter a primeira frota que operasse também exclusivamente com biodiesel. Então nós, em negociação com a Scania, eles nos colocaram, nos oportunizaram a aquisição de caminhões que já vêm prontos de fábrica, né? Não necessitam nenhuma adaptação adicional para rodar com o biodiesel. E nós fizemos então, num pacote maior, a aquisição de 101 caminhões que vão ser, né, começam agora, ser destinados exclusivamente para o transporte utilizando o biodiesel B100 produzido pela própria marca. Legal, Ricardo. Agora, nós estamos na fábrica aqui, né, na verdade, que faz o beneficiamento do biodiesel, né? A missão de vocês é converter meio que toda a frota interna para rodar com B100, né? Esse é um desejo, é um sonho, né? A nossa frota de motores é muito grande, nós temos muitas máquinas agrícolas, temos uma frota que vai inteirar agora 1000 caminhões, além da navegação fluvial, que a gente tem um braço destinado para a navegação fluvial também, que tem um consumo muito grande de combustível, né? Então, diante dos nossos compromissos de sustentabilidade, né, que a gente tem a necessidade assumida publicamente de descarbonizar nossas operações, a gente vai buscar todos os meios disponíveis, e um grande meio que a gente achou nessa oportunidade, nessa sinergia com a produção do combustível, foi a substituição do diesel fóssil pelo biodiesel. E a gente vai, né, superando as dificuldades. A gente não basta apenas ter o combustível, você tem que ter uma logística da distribuição desse combustível, você tem que ter os postos de abastecimento nas rotas que os caminhões vão rodar, porque ele não está disponível em qualquer lugar, você tem que ter acesso do combustível nas fazendas, na navegação. Então isso não é tão simples, mas são caminhos que a gente vai buscar cada vez mais se aprofundar, subir esses degraus aí com consistência sempre, né, para a gente não ter nenhum problema e quem sabe um dia alcançar a substituição plena nas operações da companhia do diesel fóssil pelo biodiesel. Ricardo, muito interessante. Assim, especificamente falando de cuidados, né? Você comentou aí de logística, né, de transporte do combustível para abastecimento de máquina. Como é que é esse universo de cuidados para que o biodiesel, o B100, ele se mantenha 100% estável por todo esse ciclo até chegar à queima na câmara de combustão? Então, não só biodiesel, né? A gente é grande demandador de óleo diesel e todo o combustível que a companhia usa nas suas operações, ele tem um cuidado especial. A companhia tem um protocolo de cuidados de todo o combustível e o biodiesel recebe exatamente o mesmo cuidado que o diesel comum, o diesel S10, B14, recebe em nossas unidades. A gente tem um consumo
aí de aproximadamente 120 milhões de litros de diesel por ano e isso não é um problema para a companhia. A gente não tem problema de qualidade com o nosso combustível, justamente porque a gente é cuidadoso. Então, a gente aditiva esse combustível quando recebe nas nossas unidades, nos pontos de abastecimento. A gente faz drenagem constante, tem um protocolo de drenagem. Enfim, a gente cuida do combustível e na outra ponta a gente não tem problema. A gente opera, transporta, roda aí, toda a frota sem problemas relacionados com o combustível. Aqui vocês usam quais tipos de aditivos dos pesados, independente de B100 ou B14? São bactericidas e fungicidas, são os aditivos comuns aí de mercado, né? A gente não tem nada especial, são aditivos de mercado que são introduzidos aí nos tanques de abastecimento, né? Nos tanques de armazenamento também nos pontos de abastecimento, de modo que preservam a qualidade, não deixam o combustível perecer e isso nos traz aí na outra ponta uma longevidade no todo o sistema de injeção dos caminhões. Né? Legal, Ricardo, uma última pergunta. Em termos de performance, né, você tem bases comparativas que você analisou o mesmo equipamento no B14 e no B100? Uma base inicial a gente tem, porque senão não teria tomado a decisão de avançar com a aquisição desses caminhões. Mas ainda é uma base muito pequena. Eu acho que a grande tomada de dados agora vem com esses 100 caminhões. Esses sim vão nos gerar uma quantidade de dados suficientes aí para referendar e nos habilitar a expandir o nosso uso, né? Mas assim, a princípio, a gente está bem satisfeito com rendimentos, com emissões, com tudo. É bastante satisfatório. Você acredita que a médio e longo prazo a frota nacional possa utilizar o B100 na vida real? É uma opção que eu acredito, talvez no longo prazo seja possível, ele possa estar disponível nos postos de combustível, assim como o etanol hidratado está disponível para os carros, né? Então, pensando em futuro, em necessidade de descarbonização, em compromisso que o próprio país assumiu, né, no âmbito internacional, eu acho que isso é um caminho que pode sim colaborar com toda essa descarbonização e poderá sim estar disponível nos postos de abastecimento aí Brasil afora. Continuando o rolê para conhecer mais aqui sobre o caminhão B100, nós estamos aqui com quem pilota a nave, estamos aqui com o Adriano. Tudo bem, Adriano? Tudo bem. Maravilha, cara. Conta aí tuas primeiras impressões aí. Você já guiou o B100 antes? Porque eu tô vendo que esses caminhões são novos, né? Sim, são novos e... Não, a primeira vez que eu tô pilotando o B100 aí. E você consegue perceber alguma diferença pro B14 ou eles são praticamente iguais? Praticamente iguais. Pouca diferença. Legal. Adriano, conta pra gente, cara. Que rota que você costuma fazer? Do Mato Grosso para Miritituba. Mato Grosso para Miritituba. Você tem história, então? Tem história para tem. Época de chuva, já pegou? Sim. Desde eu comecei a mexer com caminhão desde na época de 2016. Adriano, conta pra nós como é que era a época de chuva ali, quando a estrada tava desastrosa, porque foi por muitos anos ruim, né? Sim, foi por muitos anos e na época de chuva você não andava. Já cheguei a ficar, 7 dias sem mover o caminhão, sem mover. Nossa! Sem mover nem para frente nem para trás. Só passava o atoleiro com o trator. Isso, exatamente, só puxado. Nossa senhora, cara. E aí agora esse caminhão aqui, por exemplo, esse B100 aqui, ele vai para longe também? Vai, que eu saiba, ele vai ali até no Matupá ali, né? Para abastecer os caminhões da margem, né? Boa!